Fala pessoal, nós vamos começar mais um podcast Entre Amigos. Episódio número 6 e ó, episódio número em 6. vídeo e em áudio hoje, hein? Porque é o nosso especial de Natal. Legal, Olha que coisa boa, hein? Você vai poder aí curtir, né? Ouvindo e vendo. Olha que coisa maravilhosa. Tô aqui com o Paulo On. Tô aqui com o pastor Anderson. E aí, Paulo, como tem sido esses dias? Cara, muito intenso aqui na igreja, né? A gente acabou de sair de uma grande programação, que é o nosso Nativitar. Foram 2 dias aí de apresentação de musical. Foi muito bonito, né? Sim. Realmente a gente pôde experimentar junto com toda a igreja essa festa, né? Que a gente comemora o nascimento de Jesus, né? A gente lembra pelo menos uma vez por ano, para lembrar da vinda do nosso Senhor e Salvador. E foi uma equipe de mais de 250 pessoas, Sim, né? Muita gente envolvida, né, no Nativitar. E a igreja vai chegando no final do ano, as atividades elas vão se intensificando, né? A gente tem várias atividades na igreja, inclusive o Nativitar. Foram mais de 250 pessoas envolvidas na direção aí geral do nosso pastor, né? Pastor Marcos Sérgio. Mas cada um contribuindo aí, foi 2 dias maravilhosos. A gente teve quase, no cômputo dos 2 dias, 3.000 pessoas, pra né? Mais, né? Para mais pessoas. Teve gente que ficou de pé, alguns que não tiveram nem lugar para ficar, tiveram que voltar. Mas foi maravilhoso. Você pode assistir, inclusive, essa apresentação toda no link que a gente vai disponibilizar aqui embaixo, não é verdade? Isso, vai lá, curte, né? Curte, compartilha, né? Dá aquela ajudinha pra gente. É uma mensagem de salvação, né? É verdade. É uma mensagem de salvação. Então tem muitas pessoas que vão realmente ouvir falar do amor de Deus através dessa cantata do Nativitar, né? E que visa, sobretudo, glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Legal. Natal é tempo aí da gente, todo mundo fica alegre, Sim. A gente troca presente, né? A gente tem aí a finalização do ano. A gente já tá meio que em espírito de fim de ano, na verdade, aqui na igreja, né? Passamos pelas maiores programações, a gente tá só arrumando as últimas coisas para receber 2020, mas esse episódio, ele tem muito a ver com esse espírito de Natal na nossa vida, né? Então, o nosso papo tá muito relacionado com como a gente tem vivido esse Natal e as lembranças que a gente tem desse Natal. Anderson, me fala um pouquinho, quais são as lembranças boas que você tem desse tempo de Natal? Não precisa espiritualizar, pode ser um negócio legal. Natal é uma coisa assim fantástica, né? Que realmente traz à nossa mente, à nossa memória, tempos especiais na nossa vida, né? A gente lembra das pessoas queridas que já conviveram conosco e não estão mais. A gente lembra das festas, né? Dos presentes que a gente ganhou. Mas eu digo assim, cada momento é único. Cada Natal é único, porque quando eu tenho as lembranças da minha infância, Natal tinha muito a ver com a questão de você receber o presente, né? Uhum. Então era a festa, era o momento de você reencontrar os primos que você não via o ano todo, vai ver no Natal. Sim. Então, esse era um momento. Na fase de adolescência, já muda um pouco, né? Eu já estava no contexto de igreja. Então, o Natal também tinha a ver com a família, mas também os amigos da igreja, né? Onde a gente se reunia. E aí, com o passar dos anos, você vai tendo diferentes experiências no final do ano. Mas eu acho que o grande lance é que a gente, quando chega no final do ano, nós vamos cansando. Aí a gente vive o contexto de igreja, relatório para entregar, encerramento, eleição de diretorias, aquela coisa toda. E quando vai se aproximando do Natal, parece que o coração vai ficando mais amolecido, né? Você fica mais pensativo, reflexivo. Até pelo próprio cansaço pelo ano todo. Né? Exato. Né? Mas aí chega no dia do Natal, parece que é uma grande festa, né? Não aqui falando ainda do nascimento de Jesus que nós vamos falar, mas é a festa de você estar com as pessoas. Aqui em Cuiabá, as experiências que eu tive, elas foram diferentes, porque nós passamos Natal e Ano Novo sem a família, porque a família ficou em São Paulo. Então a gente passa normalmente com um casal de amigos, alguma coisa assim. E isso é legal, porque traz uma experiência diferente na questão de que você não tem a sua família paterna e materna junto, mas você tem uma família
a família de Deus junto com você. E isso é uma coisa muito bacana. Vai ser meu primeiro ano aí de Natal só entre a nossa família aqui em Cuiabá, mas também na época que a gente morava fora, estudava fora, a gente passou esse tempo aí de festas, enquanto todo mundo tá lá com a família, ceando e tal, tava só entre a gente, mas também é um momento diferente, especial, né, onde a gente estreita os laços, a gente fica mais junto. E no meu contexto, eu sempre fui crente, né, então eu sou... Ô Paulo, só uma dúvida, antes de você falar que você sempre foi crente, agora, como que é... Você trabalhou muito tempo na igreja coreana, né? Então, como que essa época na igreja coreana surgiu essa curiosidade? É muito legal, porque lá na Coreia, a época de Natal é a época do inverno. Então, neva no inverno. Então, praticamente em toda a época de Natal, tá tudo branco. Então, é aquele Natal europeu, sabe? Que bem clássico, né? Clássico. O Papai Noel pode vestir aquelas roupas, não vai suar, tal. Bem todo clássico. Mundo fica... E o que a gente faz? Cuiabá, o Papai Noel vem de regata, né? E se ele usar regata, né? Porque é muito quente. A gente fazia um negócio muito legal, que era a serenata de Natal. O que é a serenata de Natal? Mais ou menos lá, na virada, né, do Natal, no dia 24, quando todas as famílias estão reunidas, ceando e tal, os jovens saíam, né, se reuniam na igreja, treinavam umas 4 músicas de Natal e iam visitando de porta em porta todas as casas de todos os membros da igreja. A gente tinha uma igreja... Isso já aqui em São Paulo? Já aqui em São Paulo. Mas é um costume de lá, da Coreia. Então, imagina, a nossa igreja não era tão grande, mas era umas 50 famílias. Então, a gente passava a noite inteira, a madrugada inteira, indo de casa em casa, a gente apresentava, né? Às vezes o membro não morava numa casa, morava num apartamento. Então, debaixo do apartamento a gente cantava, todo mundo saía, assim, um monte de japinha, todo mundo tirando foto, filmando. E era um negócio muito legal, porque a gente passava toda a noite do Natal junto com os irmãos. E depois, na última noite, a gente passava o resto da madrugada lá, brincando, comendo, se divertindo, pensando, refletindo um pouquinho de Natal. E essa talvez é uma das maiores lembranças que eu tenho na minha cabeça, e bem aquele negócio saudosista, né? Dá até saudade. Vamos propor pra fazer aqui na igreja. Será que o pessoal topa? Você coordena. Mas e você? Você tem alguma lembrança boa, assim, do tempo de Natal? Eu lembro de um Natal muito... que foi, assim, pra mim, marcante. Foi o Natal... O último Natal que a gente passou com meu pai, né? Depois ele veio a falecer. Então, como ele já estava muito doente, esse Natal foi único, assim. Foi muito especial. Talvez tenha sido o Natal que a gente, com a família, mais passou unida. Né? Mais passou, assim, junto. Então, esse foi muito marcante para mim. Foi um tempo que eu pude conversar com meu pai, assim, de uma maneira que eu até então não tinha conversado, né? Foi pai e filho, assim, e ter passado aquele tempo com ele foi muito abençoador para minha vida. Então esse é o que eu mais lembro, assim. O segundo, já adolescente, com 14, 15 anos, a igreja que eu era pequenininha. E aí no Natal, o que a igreja fez? Fez a ceia de Natal na igreja, né? Nós fazíamos tanto a ceia de Natal como a virada do ano. Normalmente a gente faz a virada do ano. Sim. Mas fizemos, e as famílias... elas se encontraram na igreja e todo mundo levou o que ia fazer na sua casa, levou para a igreja. E aí nós passamos a madrugada conversando, né, os amigos. E sobrou muita comida. Aí no outro dia, o nosso pastor propôs para a gente doar essa comida para alguém. E aí, perto da igreja, tinha um pessoal que morava como se fosse uma favela, pessoas bem carentes. E nós buscamos essas pessoas para doar essa comida. Foi lindo, porque eu vi tanta criança que nunca tinha comido algumas comidas, estavam ali se deliciando. Uva passa. Tudo uva passa, né? Mas esses dois, assim, me marcou bastante. Cara, mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque Natal é tempo de mesa farta, né? Mas é muito farta. Teve anos na minha vida, quando a gente tava em família, tal, tudo em São Paulo, que era tanta comida que você não sabe mais o que fazer com... Você fica até mal de tanto comer. Natal você
come à noite, né? É. E depois fica mais a semana inteira comendo. Não, a quantidade de peru que aí você faz peru requentado, você faz patê, você faz um monte de coisa, chega em maio e ainda tem peru pra comer. É a mesma coisa do pernil, né? Você vai comendo o pernil, daqui a pouco não tem mais o que fazer com o pernil, você descia e faz lanche. Não, mas eu acho que é um aspecto positivo a gente celebrar com a família, mas eu acho que em muitos aspectos a gente esbanja muito e sem necessidade, enquanto a gente tem pessoas que não têm o mínimo para comer, né? Então é legal que o Natal a gente lembra, né? Não somente da nossa família, mas como você falou, lembrar do próximo. Por isso que muitas pessoas, né? Por exemplo, o Exército da Salvação, muitas organizações, na Europa principalmente, eles fazem campanha de arrecadação de fundos para ajudar as pessoas mais necessitadas. Né? Eu acho que isso é muito importante, faz parte do caráter cristão. Nós olharmos para o próximo, olharmos para aqueles que não possuem a condição que nós temos, para poder ajudar essas pessoas, né? Para poder oferecer a elas, de repente, um momento de prazer, um momento de felicidade. Então, isso a igreja tem que se importar e nós, pessoalmente, como cristãos, devemos nos preocupar com isso. Porque às vezes eu vejo que a pessoa fala, a igreja tem que fazer. Mas eu concordo, a igreja tem que fazer, mas a pessoa tem que fazer, ela tem que partir dela. E isso é extremamente importante. Até porque Jesus, né, quando a gente vai visitar os evangelhos e ler a história de Natal, Jesus não nasceu no meio de uma fartura, né? Jesus, ele nasceu numa situação bem complicada. José estava em trânsito, né? Ou seja, ele estava chegando na cidade natal dele para recensear e no meio acontece toda aquela coisa, Jesus não tem onde nascer e a gente tem toda aquela história bonita, né? Pra gente é bonito, mas a gente perde a noção de que o Rei do Universo, o nosso Senhor, ele nasceu numa situação que talvez hoje, como que a gente compararia? Se Jesus nascesse hoje, Jesus nasceria como? Talvez no meio de uma favela ou numa condição de humildade, né? E eu acho que vale muito a pena, no meio da nossa fartura, é graça de Deus. Deus nos deu essa condição, a gente tem que ser muito grato. A gente também tem que ter um olhar bem atento à necessidade dos nossos irmãos, né? Para que o Natal seja mais feliz, né? Mais abençoado. A felicidade, ela não está no fato de você ter muito, né? Não está no fato de você ter uma mesa farta. Muitas famílias que têm mesas fartas, mas são infelizes. Então, há muitas pessoas que só tem um franguinho ali, mas é uma família muito unida, muito feliz. Quando você fala da história de Jesus, uma das coisas assim que eu fico fascinado é da simplicidade. O Rei do Universo, como você bem disse, o Filho de Deus, né, o nosso Salvador, ele nasceu de maneira simples, né, numa estebaria, ali num lugar simples. Então essa simplicidade, ela tem que permear o coração dos cristãos, né? Não é pecado ter muito, né? Talvez o maior pecado seja você colocar o coração no muito. Então a vida simples, o cristão tem que ter uma vida simples, ele não tem que se esbanjar, né? E eu penso que quando Deus nos dá muito, ele nos dá para repartir. Exatamente. Não dá para repartir. Exatamente. Então, Deus tinha o seu filho e repartiu ele conosco. Assim nós temos que repartir, né? Tem que sempre olhar para o próximo, olhar para a pessoa que precisa, que necessita. E abençoar. Coração generoso sempre é bom. Sempre é bom. E vai num sentido tão contrário ao que o mundo pensa do Natal, né? O nosso pastor tem enfatizado nessas últimas semanas muito sobre a questão do espírito do Natal, né? O que é realmente o Natal. E quando a gente vê o Natal reproduzido aí na televisão, nas propagandas, a gente tem uma ênfase muito grande no consuma, no tenha, no dê presente. Algo muito centrado nas suas necessidades. Os comerciais começam a ficar com cores mais vibrantes. Não sei se você já percebeu, fica tudo mais vermelho, mais vibrante. Até o Papai Noel é vermelho. E isso vai atiçando a nossa
vontade de ser, de ter, de comer, muito centrado na gente. Sendo que Natal, no sentido e na acepção bíblica, é Deus se doar pra gente, né? Exato. Quando a gente chega nesse período natalino, você pode observar, as cidades elas ficam mais iluminadas, né? Aqui em Cuiabá eu não senti muito isso não, em São Paulo é bastante. Compram mais luzes, enfeitam as suas casas, né? Com as bolinhas de Natal, as guirlandas, né? Alguns colocam o Papai Noel inflável. As pessoas, elas procuram comprar presentes, né? Para doar, para dar, para fazer os amigos secretos. Parece que é mais festivo o final do ano, né? As pessoas saem do trabalho, vai fazer um happy hour, uma festa, vão se confraternizar por aquele ano e tal. Você vai nos shoppings, os shoppings todos decorados, cada um mais lindo que o outro, e o que você vai vendo é as pessoas querendo tudo isso e se esquecendo do verdadeiro sentido do Natal. Então o Natal não é isso, né? É isso que o mundo quer que a gente pense, que Natal é isso, é um consumismo desenfreado, né? Mas Natal vai muito mais além do que isso. Então eu penso que esse espírito natalino é algo que nos leva ao erro. E isso vai para dentro da igreja. Isso vem para dentro das nossas vidas. Mas então como que a gente, nós como cristãos, podemos testemunhar sobre o real sentido de Natal para um mundo que celebra o aniversário de alguém ausente, como o nosso pastor fala? Isso é uma coisa interessante, né? Dia 25 não é exatamente o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, mas é uma data absorvida pela igreja cristã ao longo dos anos, em que se colocou para comemorarmos o nascimento de Jesus. Independente da data, eu acho interessante nós falarmos do nascimento de Jesus. Então, se esta é a data para comemorarmos, para nos lembrar do nascimento de Jesus, então 3 coisas têm que ficar muito bem evidentes para nós. A primeira é que toda a história da humanidade, ela culmina, talvez o seu ponto auge, seja o nascimento do Salvador, né? Desde os tempos antigos até o nascimento de Jesus, tudo foi construído. Deus, de maneira muito cirúrgica, né, apontou para Cristo, né, e efetuou a obra do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe como isso é maravilhoso. Meu filho hoje, o Mateus, tem 7 anos. O brinquedo que ele mais gosta é Lego. Né? Então, o Lego você vai ter que montar ele certinho, senão lá na frente vai dar problema. Então, Deus construiu toda a história apontando para o nascimento de Jesus. Desde Gênesis, quando você vê Gênesis 3,15, dizendo que o filho da mulher iria pisar, né, na cabeça da serpente, né, e a serpente iria ferir o seu calcanhar, já fazendo menção do Messias, né? O sangue derramado para cobrir a nudez de Adão e Eva já apontava-se para o Messias. E toda a história foi construída nesse sentido, né? Deus falando de onde viria o Salvador, falando da cidade que viria o Salvador. Então você imagina, Miqueias capítulo 5, versículo de número 2, diz que o Salvador deveria nascer de Belém, Efrata. Olha que coisa fantástica. Aí um imperador, César Augusto, ele pega e baixa um censo, era o segundo censo que aconteceu, né? Você teve na época da Síria, agora na época do Império Romano. E aí você tem um censo e que por um acaso José estava longe da sua cidade, tinha que voltar para a sua cidade. Se isso não é um plano de Deus, se isso não culmina e nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, é o que então? Então tudo aponta para Jesus, né? E Jesus, então, quando nasce, ele não nasce como um profeta apenas, né? Ele não nasce como um grande líder, alguém que vai inspirar as pessoas. Além disso, ele nasce como o Salvador da humanidade. Então, nenhum homem na história da humanidade se coloca como Salvador, a não ser Jesus Cristo. Ele sim é o Salvador. Então, olha que coisa fantástica, a história toda sendo construída para o nascimento de Jesus, preparando-se para o nascimento de Jesus, e quando nasce, não nasce qualquer um, nasce o nosso Salvador. E ele veio nos salvar do quê? Do pecado, da morte eterna,
Todos nós merecíamos o pecado. Todos nós estávamos condenados à morte. Mas Cristo veio para nos resgatar. Nasceu o Salvador, aquele que iria salvar os pecadores. E essa é a verdadeira luz. Essa é a verdadeira luz. Então é a luz de Cristo brilhando. E uma outra coisa interessante que eu vejo, principalmente quando eu leio o texto de Lucas, capítulo 2, que além de Deus estar no controle de todas as coisas, além do Salvador ter nascido, é como esse Deus, esse menino, Jesus Cristo, que nasceu, como ele foi adorado. Foi adorado pelos reis, foi adorado por aquela milícia angelical, né? O coro celestial. No nascimento de Jesus canta, dizendo Deus nas alturas, né? Ele nasceu o Filho de Deus. Então, se toda a história culmina para o Salvador, Deus soberano controlou toda a história para isso. Se nasce o nosso Salvador, ele tem que ser adorado, ele tem que ser louvado. Então, o que mais hoje as pessoas estão esquecendo é disso, de agradecer a Deus, de ter um coração grato a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo e adorá-lo, né? Ter um coração grato por tudo que ele fez por nós. Então, as pessoas hoje, elas agradecem a tantas outras pessoas, elas compram presente, elas vão ver os enfeites, as decorações, e se esquece de agradecer aquele que veio para nos salvar. Então, eu penso que, nesse sentido, o que o mundo fala sobre o Natal não é o que a Bíblia fala sobre o Natal. Então, essa mensagem tem que ecoar no nosso coração. Nós temos que olhar para Deus, como ele controlou toda a história e continua controlando o nascimento do Salvador para salvar nós, pecadores, né? E temos um coração grato por isso. Então, as pessoas, elas não brigam com Deus, vou colocar aqui entre aspas, porque Deus não dá um celular novo para ela. Mas não agradece a Deus por ter recebido a salvação. Sim. Alguma coisa está errada aí, né? Então a gente precisa rever esses conceitos nossos e não podemos pensar dessa maneira que o mundo pensa. Tem todo um desenrolar histórico, né, nisso daí que você está falando, porque, como você bem mencionou, o dia 25 não é a data que Jesus nasceu. Nós nunca vamos saber quando que Jesus nasceu, é um mistério. A igreja, ao longo do tempo, ela se apropriou de uma festividade importante no contexto pagão, e eu acho que foi algo positivo que a igreja fez, porque transformou algo que era destinado aos deuses, ao Deus Sol, por exemplo, em algo destinado a aquele que realmente é a luz do mundo. Então teve uma transformação que, no meu modo de ver, é uma transformação muito boa que aconteceu, porque quando no ano a gente vai parar para lembrar de Jesus? Se não for numa data específica, né? Então a gente tem isso. Mas parece que o mundo que nós estamos vivendo, ele está também tentando transformar mais uma vez esse sentido do Natal que o cristianismo estabeleceu nesse dia 25 de dezembro. Então ele vai desvirtuando, né? Uma vez eu ouvi que Satanás não tem o poder de criar nada, ele tem o poder de transformar, né? De corromper, de minar as coisas que Deus criou, de imitar mal feito. Então é terrível, a gente tem que passar essa época tão importante, né, do nosso calendário, convivendo com esse ataque que a gente recebe de todos os lados, né, tentando desviar o nosso olhar e o nosso objetivo para aquilo que é central no Natal, que é o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, que a nossa salvação depende inteiramente dessa vinda, né? Toda a questão das profecias do Antigo Testamento, todo o plano que Deus estabeleceu por meio de Abraão, no chamado que ele fez lá em Gênesis capítulo 12, de através da família dele trazer bênção para todas as nações, ela ganha corpo, cara, né? Ela se materializa na pessoa de Jesus Cristo. E se a gente esquece Jesus Cristo, a gente não está comemorando o Natal. A gente está comemorando um feriado qualquer, mas não é o Natal de Jesus. E a perfeição de Deus, ao prometer que nos enviaria o seu Filho, ao longo da história, tudo aquilo que aconteceu, tanto com o chamado de Abraão, com o crescimento do povo no Egito, com a saída do povo do Egito, com a entrada do povo Canaã, com o período dos juízes, com o período dos reis,
né? Com a divisão do reino, com o reino do norte sendo exterminado, o reino do sul levado para o cativeiro, retornando. Como Deus foi perfeito nos seus mínimos detalhes, preparando tudo para a chegada do nosso Salvador. E isso para mim é impressionante. Isso para mim é impressionante. Isso demonstra o quanto Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes, né? Isso que você estava falando, desde Abraão até o nascimento de Jesus, não tem uma vírgula sequer que está fora do contexto. Tudo foi preparado, tanto quando você vê numa cronologia bíblica, como quando você vê numa esfera mais ampla, no sentido da humanidade, toda a história da humanidade, apontando para o Messias. Isso é algo fantástico. É muito legal. Você já parou para pensar, o nascimento de Jesus é o apogeu da história. Né? É o Deus que se fez homem. É o Rei do Universo que deixa a sua glória para vir nascer e viver como um ser humano, como nós. Isso é algo fantástico. Tem maior humildade do que essa? É verdade, né? Verdade. Tem uma humilhação do que essa? Não existe. Né? Ele veio para os seus o rejeitam. Então o justo foi julgado pelos injustos. Né? O Deus justo, como que ele é, foi julgado por juízes injustos. Né? O Deus que é amor, todo-poderoso, veio experimentar a dor, né? A falta de compaixão dos seus. Isso para mim é algo fantástico, que tem que realmente... Era sobre isso que nós devíamos estar falando no Natal. E um negócio muito interessante no Natal, até porque a gente está falando com uma audiência que tem filhos e tal, é a gente saber contar essa grande narrativa, né? Contar a história do Natal. Porque no contexto judaico, isso era algo muito normal, numa época em que não tinha livro, não tinha internet, não tinha YouTube, nada disso. O que os pais faziam? Em épocas importantes do calendário judaico, eles sentavam com os filhos e falavam o quê? Contavam a história. A Páscoa é isso, né? Os pais sentavam com os filhos, né? Os filhos, quando viam a celebração, a ceia, eles perguntavam, pai, o que é isso? E o pai tinha que explicar. Antigamente a gente era escravo, mas Deus nos tirou. Exato. Eu acho que a mesa do Natal, né? A celebração do Natal é o melhor lugar para a gente poder falar dessa história de Jesus. Por que a gente está celebrando desse jeito? Né? As crianças geralmente têm uma visão meio que obtusa, né, do Natal, porque elas ficam empolgadas, porque vão ganhar presente, porque é férias, né? Então tá todo mundo eufórico. Mas parar com eles e falar assim, meu filho, Natal é isso, Jesus nasceu, ele nasceu por você, né? Ele nasceu para perdoar os seus pecados, para trazer salvação e restauração à sua vida. Então saber contar essa história, eu acho que é uma das formas da gente poder celebrar bem esse Natal e fazer com que esse Natal possa não passar apenas como um dia festivo, mas quem sabe trazer salvação para os nossos filhos. Eu volto à história do Lego, né? Isso é uma experiência que eu tive com meu filho, em que construindo, né, montando um Lego, até a gente terminar o Lego, e quando terminou, ele falou, rapaz, como ficou bonito, né? E aí eu trouxe isso dentro de uma narrativa bíblica. Quanto Deus construiu toda a história para o grande nascimento de Jesus, né? Mas isso é importante, a gente inculcar na cabeça dos nossos filhos que eles precisam aprender sobre o verdadeiro significado do Natal e que isso traz para a sua vida. Né? Então você pode usar de maneiras muito lúdicas para explicar isso para as crianças. Porque se nós deixarmos essa cultura morrer, se nós deixarmos isso, porque hoje tudo a gente terceiriza a educação, terceiriza tudo. Se nós terceirizarmos o ensino bíblico, nós vamos ter problema com a próxima geração. Então nós temos que gastar tempo com isso. É verdade. E na verdade não é gastar, é investimento. É investimento. Tá certo. Então a igreja tem que falar sobre isso, e a igreja fala bastante sobre isso, as nossas crianças aprendem sobre isso, mas o pai lá dentro da sua casa tem que falar sobre isso. Não. A responsabilidade de educar sempre na maneira... na maneira... Educação
vamos dizer assim, normal, né? De você não mentir, de você não bater no outro, isso aí é responsabilidade dos pais. Educação espiritual também é responsabilidade dos pais. Os pais, eles meio que terceirizam pros pastores. Não, eu cuido da minha parte aqui, cívica, formal. Aí a igreja faz a parte espiritual, a igreja vai converter. Exato. Né? Então, às vezes a gente para estudar matemática com os nossos filhos, mas não para estudar a Bíblia com eles. É verdade. Fica mais feliz quando eles tiram nota alta na escola do que quando tem uma atitude correta de maneira cristã. Perfeito. E quando você descobre esse senso, né, esse sentido do Natal, talvez os cristãos são as pessoas que podem celebrar o Natal de maneira mais alegre, mais efusiva do que qualquer um. Porque a razão da gente celebrar o Natal não está nas coisas do mundo, mas está dentro de nós, da nossa salvação, vislumbrando a eternidade, tudo que Jesus conquistou, tendo início nesse ponto do Natal. Então, cara, eu acho, tem muita gente que fala assim, pastor, você não pode celebrar o Natal porque Natal é uma festa pagã. Não, a gente tem que celebrar e a gente tem que fazer uma celebração de alto nível porque a gente sabe o que a gente está celebrando. Exato, nós sabemos celebrar de maneira correta. Maneira segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Isso. Né? Então eu penso também da mesma maneira. Eu acho que nós não podemos deixar de celebrar, mas nós temos que celebrar da maneira correta. E se a gente celebra tendo o centro, que é Jesus, a gente pode ter a mesa farta, a gente pode ter família reunida. Porque você já parou para pensar quando você senta à mesa com os seus familiares para poder participar dessa ceia de Natal? Olha quantas coisas importantes. Primeiro, você sentou à mesa, né? Vai poder conversar, vai poder falar da história de Jesus. Segundo, você está celebrando e trazendo à memória o nascimento do grande Salvador. E terceiro, é um momento de comunhão. É um momento de comunhão. Eu não vejo comunhão num momento triste. Uma comunhão tem a ver com um momento alegre, feliz. Né? Então, quantas coisas boas a gente pode tirar desse tempo, desde que a gente celebre de maneira correta. Como nós temos um público aí que nos ouve, Paulo, bem jovem também, né? Que fica aí nos mandando um WhatsApp, quando que vai sair o próximo episódio, É importante o jovem também, ele ter em mente que Natal não é ganhar um iPhone, não é ganhar um computador novo, não é nada disso, né? É realmente o nascimento de Jesus. E o jovem tem que praticar isso na sua vida, porque às vezes ele pensa em tantas coisas, né? E quer tantas coisas, quer roupa nova, quer tênis novo, quer tudo novo, quer viajar, e se esquece de que a alegria não está nessas coisas, porque essas coisas é passageiro. A alegria está em Jesus. É por isso que nós temos que celebrar o nascimento do nosso Salvador de maneira correta, de maneira certa. Que mensagem que você tem aí para esses jovens, Paulo? Cara, eu acho que a gente já pode colar esse assunto. A gente tinha combinado em falar das nossas experiências e trazer uma parte pastoral, né? A gente já entrou na parte pastoral. Já entra. Eu acho que é interessante, um texto que eu gosto muito de ler e de pensar na época de Natal, é a descrição que o evangelista Mateus faz da família de Jesus, né? Então lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, a gente pensa muito em Jesus, né? Mas eu também gosto de pensar um pouquinho nas pessoas que fizeram parte aí do círculo familiar de Jesus, que é principalmente José
e Maria. Aí a gente, como evangélico, tem meio ressalva de falar de ter, José né? e mais de Maria, porque a gente mistura as bolas, mas foram duas pessoas surpreendentemente usadas por Deus. Você imagina, né, você, né? Maria e José eram muito jovens. Naquela época as pessoas casavam muito jovens. Sim, sim. Então eles tinham a casa de 20 e poucos anos, a idade de muitos jovens aqui dentro da igreja. E quando Maria recebe a notícia, você imaginou que notícia bizarra é essa? O anjo aparece, Maria, você vai ficar grávida. Mas como assim grávida? Né? Esse filho vai vir da onde? Eu nem... Né? Maria e José estavam noivados, eles não tinham tido nenhuma relação. Da onde vai vir esse filho? E o próximo, o que as pessoas vão dizer de mim? Eu imagino quando José ouviu da boca de Maria Que ela estava grávida e foi Deus que colocou. Você já... Né, se você, acontece nos dias, né, de hoje, hein? Você iria acreditar numa história dessa? Mas o texto diz que José ficou em dúvida, né? Ficou em dúvida. Né? Ele queria dispensar Maria, mas você vê que José era uma pessoa justa. Ele não queria expor Maria. Sim. Porque ele poderia expor e colocar um processo nela de adultério e ela ser apedrejada. Ele teria todo o direito de fazer isso como judeu. Mas ele não faz isso. Ele quer fazer tudo escondido para preservar Maria. E o anjo aparece, convence José que aquela história que ele ouviu de Maria não é a história da carochinha, mas realmente verdade. É uma verdade. E você vê a fidelidade de Maria e a fidelidade de José. A fidelidade em Maria em oferecer o seu próprio corpo para que o Salvador possa nascer. E a fidelidade de José em colocar em xeque a sua própria honra como um marido. Então Jesus não nasceu assim, a gente romantiza muito, ai que legal, mas foi muito custoso para José e para Maria ter Jesus naquela situação. E talvez o que nós precisamos treinar nesse Natal, nós que somos jovens, estamos expostos a todos os tipos de tentação, todos os tipos de paixões do mundo, os nossos hormônios estão a mil, a gente pensa em um monte de coisa, a gente pensa no futuro, e a nossa cabeça, e a nossa mão, e o nosso corpo começa a transitar nessas coisas, mas a gente se esquece que o nosso coração tem que estar ancorado em algo firme e que a gente tem que praticar essa fidelidade para com o Deus que a gente serve. Então Maria não ficou louca, José não cometeu uma loucura, mas eles compreenderam que, por mais estranho que aquela situação pudesse parecer, e na verdade é algo muito estranho, é algo inédito na história da humanidade, um bebê nascer do nada, eles foram fiéis porque eles tiveram a certeza de que Deus estava atrás de tudo isso. Controlando a história. Controlando a história e o futuro. E quantos jovens têm ficado angustiados por causa do futuro? Sim, por causa ansiosos, as perspectivas negativas da economia, você tá à beira de se formar e você não sabe o que você vai fazer, não tem emprego garantido, pessoas que estão na casa dos 30, 40 anos, não tem ninguém para casar, e você tem todos os motivos para se revoltar, porque outros têm e você não tem. Mas aonde está o seu coração? A quem você se mantém fiel? Isso que você está falando é muito importante, Paulo, porque hoje nós vemos num contexto, tá realmente tão uma loucura na nossa sociedade, que a gente vê hoje que as pessoas tomam remédio para ficar acordado e depois tomam remédio para dormir. Olha a loucura, a gente quer ficar acordado para trabalhar muito e depois a gente não consegue dormir, vai tomar remédio para dormir. Né? Os quadros que nós estamos tendo, tantas pessoas com depressão, né? Então, tudo isso é falta realmente de entender essa fidelidade que a gente tem que ter a Deus, essa confiança. José e Maria confiaram cegamente no Senhor. E José e Maria não sabiam o que ia acontecer com Jesus. Era um futuro incerto para eles. O que você vai fazer com um filho desse tipo? A Bíblia, a promessa estava feita, né? Que ele ia salvar, mas nem Maria nem José tinham a mínima ideia de como que isso ia acontecer. Maria sabia que Jesus ia ser crucificado? Ela não tinha essa noção. Não tinha. E como que eles não se desesperaram com a situação que eles estavam vivendo
e permaneceram fiéis. José educando Jesus Cristo. Maria cuidando de Jesus. Agora, tem a segunda cena dessa história, que quando eles saem de onde eles estavam para ir para o recenseamento, né, e chegando lá, Maria já pronta para o nascimento de Jesus, o anjo avisa os pastores, né, e os pastores vão até o lugar onde Jesus nasceu, enquanto Jesus na manjedoura, né? Aí a gente tá em Lucas, né? Tá em Lucas capítulo 2, que vai trazer essa narrativa. E aí você tem aquilo que eu já falei, daquela milícia celestial cantando, o anjo mensageiro trazendo a mensagem para os pastores. Eles contemplam o Salvador, né? Nasceu o Salvador. Mas tem uma parte que Lucas narra, ele é bem detalhista, né? Que após os pastores terem falado tudo para Maria, que o anjo apareceu para eles, que falou que Jesus seria o Salvador, tudo isso, o texto lá de Lucas diz que Maria guardou todas essas palavras no coração e refletiu, meditou sobre elas. Você imagina o coração de uma mãe, né? A maneira que Jesus nasceu, aquela dificuldade, não tem lugar, não tem um quarto, não tinha nada. Provavelmente é só os dois, José e Maria, não teve uma parteira, não teve nada. Só os dois. E nasce um menino e chega um bando de homens dizendo, ele é o Salvador. O anjo do Senhor veio falar conosco, ele é o Salvador. Ouviu aquela milícia angelical, celestial, né, dando glórias ao Senhor. E Maria guardando isso no coração. Como que essa mulher, né, confiou em Deus plenamente? Deus estava cumprindo o que prometeu. Porque Deus é assim, Deus sempre cumpre o que promete. Nós que muitas vezes duvidamos. A gente não confia, Exato. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e mais rápido, mas eu acho que o grande mérito, e existe mérito na atitude de José e Maria, é terem confiado totalmente em Deus. Exato, você imagina, o Salvador, nasceu o Salvador. Como que você pensa que o Salvador vai nascer? Pomposo. De repente, destruiu o Império Romano, que era o que os judeus pensavam, né? Um grande guerreiro. Mas não, um menino, uma manjedoura, que vai aprender a ser carpinteiro, de maneira simples, humilde. 30 anos sem nenhuma fama. Sem nenhuma lá fama. Servindo a família. Provavelmente é o que Jesus vai fazer, né? Provavelmente José vai morrer cedo, né? Porque a gente não tem a continuidade da história de José. Então você imagina Jesus como o primeiro filho da família, cuidando da sua mãe, né? Porque Jesus demonstra ter um cuidado especial com a sua mãe Maria, cuidando de tudo isso. Ao ponto de deixar João, que era o discípulo o dele, mais próximo amado, dele, para cuidar dela. Então, em tudo isso a gente nota, pelo menos é a percepção que eu tenho, que Natal não é época de receber, é época de doar, é época de se oferecer, né? É época de você entregar ao Senhor a sua vida, o seu corpo, os seus talentos, para que Jesus possa usar tudo isso para a glória dele. Isso é algo maravilhoso que a gente tem que trazer para os nossos dias, viver, né? Isso, porque eu penso que há grandes ou há muitas curas para nossa alma, para as nossas dificuldades que enfrentamos, para a ansiedade, para a depressão, está no fato da gente confiar em Deus. No fato de saber que o amanhã não me pertence, mas pertence ao Senhor, né? E crer em Jesus é exatamente isso. É você ter essa confiança, essa entrega ao Senhor e descansar. Né? Saber que tudo que vai acontecer, seja de bom ou seja de ruim, Deus está no controle dessa história. Deus está dirigindo a história da sua vida. Né? Às vezes a gente quer sair para lá, Deus permite que a gente saia um pouco, a gente aprende, Ele volta para o caminho. Porque isso tem a ver com a perseverança dos santos, isso tem a ver que nós vamos chegar no final. A despeito das pedras que encontramos pelo caminho, Deus vai nos levar até lá, com certeza. A travessia vai ser concluída, né? Apesar dos percalços, a travessia vai ser concluída. Então isso
anima o meu coração. A esperança. A esperança. Natal tem a ver com esperança, né? Com a gente vê, a gente já fica mais feliz, né? Nasceu o Salvador, isso é maravilhoso. É difícil encontrar uma pessoa que fica triste e deprimida no Natal. A não ser que ele não conheça o sentido do Natal, ele pode ficar assim. Sim. Mas nós que entendemos o que é o Natal, é o tempo que a gente fica mais assim, né? Amolecido. Certa feita uma família me procurou dizendo que, pastor, tô meio triste porque esse Natal nós iremos passar só nossa família, né? A esposa, o esposo e 2, 3 filhos. Eu falei, vocês não devem se entristecer por isso, porque a pessoa mais importante não são os familiares, é importante os familiares, mas Natal não é só isso, é você ter a consciência de que Jesus está com vocês. Então vocês devem celebrar o Natal de maneira fantástica, de maneira alegre, porque Jesus está com vocês. Com certeza. Então isso para nós que tem que aquecer o nosso coração. Você pode estar envolvido com um monte de gente na mesa, comendo comidas saborosas, mas se Jesus não estiver presente, não é Natal. Legal. A gente já tá num papo aqui e a gente já tá se encaminhando pro final do nosso episódio. Vamos deixar né? Você pode deixar uma palavra aí de incentivo, né? De edificação aí pros nossos ouvintes, para que esse Natal seja um Natal especial. Sim. Né? Seja um Natal diferente. Eu acho que tudo que nós já falamos já vai indicando esse caminho, né? Já dá para aplicar muitas coisas para as nossas vidas. Mas eu quero deixar uma mensagem para o nosso coração, dizendo que celebrem o nascimento de Jesus. Celebre o nascimento de Jesus. Isso sim deve ser celebrado. Isso sim é Natal. O Salvador nasceu, né? E alguém já disse que o maior milagre de Jesus não é curar um paralítico, não é dar vista aos cegos, mas é a transformação de um ser humano. Né? Então o Salvador nasceu para nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Então celebre, seja um Natal alegre, feliz, com Jesus. Com Jesus à mesa, com Jesus no meio da família, né? O nascimento de Jesus tem que trazer essa consciência de que não nasceu apenas um menino, nasceu o Salvador. E ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Legal. O nosso desejo aí em relação a você é que você tenha um Natal abençoado. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente os membros da nossa igreja, por terem servido ao Senhor com todo afinco, com toda dedicação. Agradecer aos nossos jovens, agradecer aos nossos adolescentes, a todos aqueles que oraram por nós esse ano. Esse ano foi bastante movimentado, fora da igreja, dentro da igreja também. Ano que vem, nós já estamos no ano do nosso centenário, e ano que vem promete muita coisa boa aqui acontecendo na igreja, mas os votos de todos nós, né? Eu acho que a gente pode falar em nome de todos os pastores, de toda a liderança, é que Deus te abençoe nesse Natal e que Jesus possa sempre ocupar o centro do seu coração, que possa sempre estar entronizado dentro da sua vida. E quando isso acontecer, tudo fará sentido e você terá ainda mais gás de celebrar e se alegrar nessa data tão importante. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Paulo Juan. Sou o pastor Anderson. E a gente se vê. Desejamos a vocês um Feliz Natal, que Deus abençoe, que vocês possam celebrar o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Até mais.